E aí eu lembro o meu amigo Evanildo Bechara, mais uma vez, meu gramático favorito, né? Ele diz o seguinte, que é necessário ser poliglota na sua própria língua. Ora, se Evanildo Bechara, um gramático, diz isso, por que ele diz isso? Por que o Evanildo Bechara diz isso? É porque ele reconhece que no Brasil existe uma variedade linguística, existe uma variação, não existe uma variedade culta. Só, existem várias. Se você pegar um falante culto de São Paulo e um falante culto do Rio Grande do Sul, vão ser falantes diferentes, né? e momentos de língua diferentes, e variedades diferentes, mesmo sendo língua culta, considerada culta. Então, o Evanildo Bechara reconhece isso. Eu acho que está na hora dos jornalistas, da mídia, parar de sair um pouco dessa ignorância, desse abismo, estudar um pouquinho mais antes de sair veiculando informações. E por que eu estou aqui falando isso? Porque eu tenho visto nos jornais, principalmente aqui na região onde eu moro, na Baixada Santista, estado de São Paulo, os jornais abrindo espaço, né, para as pessoas falarem sobre o assunto. Engenheiros, advogados, jornalistas, médicos, psicólogos. Onde estão os linguistas? Onde estão os professores de língua portuguesa? Por que não dão voz para nós? Por acaso vocês têm medo de nós anunciarmos uma verdade que está tão clara aí? Que vocês erraram? Que vocês veicularam informações descontextualizadas? Eu sinto muito. Eu enviei cartas para todos os jornais que produziram notícias nesse sentido. Nenhuma foi publicada. Por que será? É o medo de sair da ignorância. E ninguém está falando aqui de aceitar erros na escrita. Existe um padrão de língua, esse padrão deve ser respeitado. Tá? Nós não somos adeptos do caos, não é isso. Os linguistas apenas consideram a variedade popular como uma variedade dentre todas as outras, dentre tantas outras. Tá? Então existe uma regra ortográfica, concordância, nós seguimos isso na escrita. Não existe esse abismo entre fala e escrita que todos dizem que existe. Né? Não existe. A escrita ela é uma modalidade de língua diferente. O Luiz Antônio Marcuse fala sobre isso. Da fala para a escrita é um contínuo, né, que se sai da fala, caminha para a escrita. Ou seja, não existe uma língua falada e uma língua escrita. Não, existe uma modalidade de língua que é falada e uma modalidade de língua que é escrita. É a mesma língua, é o mesmo sistema, atendendo a propósitos diferentes. Então, dentro da língua escrita, existem regras, existem normas que devem ser seguidas. Sim, que são padrão. Padronização dos conhecimentos culturais. Mas não vem me falar aqui como eu devo falar, como eu devo me expressar, porque em cada situação eu falo de um jeito. Eu tenho uma filha de 5 anos e uma filha de 2 anos. Com elas, eu uso uma linguagem. Para fazer esse vídeo, eu estou utilizando uma outra linguagem. Para dar as minhas aulas na universidade, eu utilizo uma outra linguagem. E para falar com os pais dos meus alunos da escola pública, eu utilizo uma outra linguagem. É a adequação, é ser poliglota no seu próprio idioma. Eu acho que nós estamos caminhando para uma abertura nessa discussão, e essa discussão não pode parar aqui. Vamos abrir as nossas mentes, ler. Eu acho que a leitura é a solução de todos esses problemas, né? Não podemos deixar de lado a leitura. Ler abre os horizontes, abre a mente. Eu acho que está faltando um pouco de leitura para alguns jornalistas, né? Infelizmente, repórteres, jornalistas, admiro muito alguns, né? Mas vamos deixar a língua de fora dessas questões partidárias, dessas questões fisiológicas de partido, né? Dessas questões tão mesquinhas. Vamos deixar a língua correr solta, porque a língua é do povo. A língua não é sua, a língua não é minha, a língua é nossa. E a língua, ela tem uma estrutura. Ninguém muda essa estrutura, ninguém altera essa estrutura. Né? Quantos movimentos por aí dizem, vamos defender a língua portuguesa? Defender de quem? Defender dos seus próprios falantes? Então vamos deixar os falantes sem a utilização de um recurso de comunicação? Vamos pôr a mão na consciência. A língua está aí, não por conta do PT, do PSDB, do PTB, do PSC. A língua está aí por conta do povo. Por conta de uma força de comunicação que precisa ser colocada
que precisa ser empregada, porque a comunicação é a base de sustentação do sistema social vigente, em qualquer região do mundo, em qualquer situação. Isso não é próprio do Brasil. Variação linguística não é uma teoria brasileira. Variação linguística é uma teoria mundial. Todos os linguistas do mundo conhecem o tema variação linguística. O primeiro a falar sobre isso dentro de um livro, dentro de uma proposta de pesquisa, foi William Labov, nos anos 80, nos Estados Unidos. Tá? Que ele trabalhou o inglês negro, o Black English, nos Estados Unidos. Ele fez uma análise e depois isso foi para a França. Aí nós temos tantos outros pesquisadores que trabalham nessa linha da variação linguística, e eu acho que bastaria aos jornalistas a leitura de já que não gostam de ler muito, né? Um livrinho pequenininho, olha só que pequenininho aqui, ó. Nem é do Marcos Banho, que todo mundo diz que é a pessoa, é o dono do caos, né, que se instaurou, coitado do meu amigo Banho, né, que produz ciência e é considerado um herege. Eu diria para ler um livrinho pequeno aqui da professora doutora Eni Puccinelli Orlandi, O que é linguística? Esse livrinho pequenininho, olha, vocês não vão perder mais do que meia hora lendo, 70 páginas apenas, bem pequenininho. Para quem não gosta de ler, tá ótimo. Olha aqui, ó. Para quem não gosta de ler, não quer perder tempo, porque tem que produzir milhares, 800 milhões de linguagem, de notícias, de matérias, para poder vender, para dar ibope, para manter o seu salário, para manter o seu emprego. Então, leia pelo menos isso aqui. Menos besteira você vai falar. Tá? Fica a indicação do professor Xerxes para os jornalistas aí, né? E eu espero produzir mais vídeos como esses, né? Porque já que a mídia não dá voz aos linguistas, aos pesquisadores, prefere ficar no senso comum da ignorância, do caos, né? Por isso que eu disse agora há pouco que me sinto em pleno século XVIII, XVII, XIX, porque a ciência evoluiu em alguns aspectos, né? Nós já sabemos que a Terra não é quadrada, que a Terra possui uma forma arredondada, nós já sabemos que a mosca varejeira não nasce da ferida, né? Então, mas a ciência linguística ainda não tem espaço, ainda é baseada em dogmas, né? Como se fosse uma religião. E hoje, graças a Deus, os cursos de formação de professores têm tratado muito essa questão. Gostaria de fazer uma última colocação aqui. A escola é onde se deve ensinar a língua padrão. Então, a gramática normativa, porque existem 3 tipos de gramáticas: normativa, descritiva e internalizada. A normativa são as regras que devem ser seguidas, são aquelas instituídas pela gramática tradicional. A gramática descritiva é a gramática de uso, é aquela que nós falamos no dia a dia, é uma descrição da língua falada efetivamente. E a gramática internalizada são as regras que você conhece mesmo sem se dar conta delas, né? Essa gramática normativa, que é social, que são regras, elas devem ser aprendidas na escola. Em nenhum momento se defende aqui que o professor deve abandonar a gramática normativa e trabalhar a língua popular. A língua popular o aluno já sabe, já traz de casa. Nós apenas colocamos isso em sala de aula para discussão, tá? E se está no livro didático, é numa parte, num capítulo. Porque quem tiver interesse de continuar lendo o livro, vai ver que tem exercícios baseados na norma culta, naquele livro da professora Luísa Ramos. Tá? Em um momento ela faz exercício com língua popular. Então é um tratamento, tá, para desmistificar, baseado nos PCNs, que é um documento, não é um documento petista, é um documento nacional, é um documento que tem mais de 20, 30 anos, aí, não sei quantos anos aí na praça, tá, na sala de aula, e os livros têm trabalhado isso. Talvez algum jornalista desinformado tenha aberto um livro aí em algum momento e fala: olha só, descobri, eu vou publicar um artigo sobre isso, uma notícia, uma reportagem. Aí pronto, pegou ali. Ou pior, né? Eu quero que seja isso. Pior é se for manipulação política. E aí você deve abrir o teu olho, tá? Porque a mídia manipula. A mídia está aí para nos fazer fechar os olhos para a ciência, tá? E colocar em nós um senso comum para que nós fiquemos sempre na mesmice. Para quem não gosta de ler, mais uma vez, fica aí a dica de leitura.